Oi, pessoal! Hoje a gente vai estudar um pouco sobre poesia e eu vou diferenciar dois gêneros textuais para vocês, tá certo? O que é poesia? A gente não tem uma definição específica do que seja a poesia, mas a gente sabe que ela está presente na maioria dos gêneros textuais. Poesia pode ser uma forma de falar, de interpretar, uma forma de sentir, né? Aquilo, muitas vezes, o que é poesia para uma pessoa, para outra não é, ou seja, é aquilo que nos toca num determinado texto. Para que serve? A poesia tem infinitos valores, né? Infinitos fins. Pode nos alegrar, pode ser a introdução para novas leituras, né? Pode ser uma forma de confessar alguma coisa, uma forma de nos distrair, uma forma de desabafar, uma forma de nos transportar para outros mundos, né? A poesia, ela é muito importante e é bom que a gente leia com frequência, porque é um exercício de percepções, de decifrações, porque o texto poético ele não é um texto escancarado, não é um texto assim como uma prosa, que eu vou explicar um pouco adiante. É um texto que você precisa interpretar. Ele não está ali entregue de bandeja para você. Você precisa ler e interpretar. Aqui estão os dois gêneros textuais que eu vou diferenciar para vocês. Na escrita, a gente pode escrever a poesia, ela pode estar escrita em forma de poema e em prosa. Como assim? Poema, gente, ele é a forma escrita, né, da poesia, porém ele segue um estilo. Ele tem versos, estrofes, rimas, né? Muitas vezes, pode ser que não tenha, mas na maioria das vezes o poema tem. Ou seja, ele tem uma fórmula de se escrever, uma fórmula obrigatória de se escrever. Mais adiante eu vou dar um exemplo de poema para vocês. Já a prosa, ela é uma expressão natural da linguagem. O que eu quero dizer com isso? O texto é escrito como é falado. Ou seja, eu não vou colocar um verso abaixo do outro, depois eu vou preencher as estrofes, pulo uma linha, faço... Não. Eu vou escrever ele de forma direta, não é? Como a maioria dos textos é escrito, que não são poemas, claro, né? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um trecho de Grandes Sertões Veredas, que é uma obra muito famosa, uma obra clássica, né, do Guimarães Rosa. É não é um poema, porém aí vocês podem ver, é uma escrita em prosa, mas aí vocês podem ver que existe poesia nessa escrita. Tá assim, gente, mas eu poderia simplesmente colocar esse outra pessoa na frente um do outro. É porque quando eu coloquei aí, ele ficou nesse formato aí, mas é um texto escrito do início ao fim, como se você estivesse escrevendo numa folha de caderno e pulando as linhas de acordo com o espaçamento, né? Vai acabando, você vai saltando, mas não é uma escrita em forma de poema, é prosa. Olha, só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Então aí ele usou figuras de linguagem, né? Ele tem uma escrita poética, é outra forma de falar, não é aquela forma de falar diretamente, não é? Mas ele colocou na prosa, não é um poema. Tem a poesia presente aí? Tem, mas não é uma prosa, é outro estilo aí. Aliás, desculpa, não é um poema, é a prosa, é outro estilo. Agora, já o poema, vocês vão ver como é um pouco diferente. Pessoal, antes de vocês verem aí o poema, quero lembrar para vocês que tem dois tipos de prosa, tá certo? Aquela prosa que a gente vê nos jornais, que muitas vezes falando de determinado assunto político, coisas do dia a dia, que é uma coisa mais direta, como se fosse mesmo uma conversa, e tem aquela prosa que é mais parecida com um conto, só que bem menor e tratando
de outros assuntos. O poema que eu escolhi para vocês aí se chama Via Láctea, do Olavo Bilac, que é um poeta muito famoso do parnasianismo. Espero que vocês leiam aí, é um poema muito bonito. Queria ler o finalzinho, porque eu acho que é a parte mais perfeita nesse poema, que diz assim, na verdade é um poema que fala, né, que ele escuta as estrelas e depois dizem que ele é louco por isso, né, por escutar estrelas. E aí ele diz lá no final, e eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender estrelas. Então, é muito bonito, né? Muito poético para quem já se apaixonou, né? Ou mesmo procurou respostas no céu. Isso aí faz muito sentido. Para quem não, também pode não fazer sentido, poesia é isso, faz sentido para uns e para outros não, mas eu acredito que se procurar, alguma vai fazer sentido para você. E é isso que eu quero, que vai ficar como atividade, vocês procurem poesias aí, de preferência, gente, coisas que vocês ainda não escutaram, poesias de autores que vocês ainda não escutaram, busquem um novo, né? Aprendam coisas novas. Quero que vocês pesquisem poesias, escolham uma poesia, façam um vídeo recitando e mande para mim, tá certo? Então, até a próxima e fiquem com Deus.